Oi pessoal, quando a gente vai começar a trabalhar com uma imagem, o primeiro passo é conhecer essa imagem. Conhecer a imagem significa saber a quantidade de pixels dessa imagem, o modo de cor dessa imagem e outras coisas que a gente pode verificar aqui. Se eu for aqui no item imagem, tamanho da imagem, eu vou ter a possibilidade de ter algumas informações a respeito dessa imagem. Então, eu tenho uma imagem, ele mostra aqui o tamanho da imagem, em quanto que ela ocupa em disco, as dimensões, isso é muito importante. 2.560 pixels por 1.920 pixels, é muito ou é pouco? Vocês já viram na aula a parte teórica sobre as imagens, né? Sobre resolução de imagens, sobre o que é um pixel, mas aqui a gente tem então a possibilidade de verificar que essa imagem ela está com 45 centímetros de largura, 33 centímetros de altura, se eu for imprimir numa resolução de 144 pixels por polegada. Como eu falei para vocês, a resolução adequada de impressão é de 300 dpi ou mais. Portanto, se eu simplesmente colocar aqui 300 dpi, não vai adiantar muita coisa, porque ele vai criar mais pixels do que a imagem tem. Ele vai interpolar, ele vai pegar e criar pixels a mais. Isso não é uma coisa desejável, tá? Porque quando uma imagem é capturada, ela já é capturada numa quantidade de pixels, o ideal é que a gente não estique esses pixels, né? Senão a imagem pode sofrer deformações, como se fosse um xerox ampliado, né? Se eu tenho uma imagem muito pequena e amplio o xerox, eu até tenho uma imagem grande, porém ela vai ficar toda borrada. Então, a mesma coisa aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Ao invés disso, lá no tamanho da imagem, eu vou, então, pegar essa opção reamostrar, eu vou desligar, para quê? Para ele vincular largura, altura e resolução. Desse modo, ele vai manter a quantidade de pixels da imagem, ele não vai alterar a quantidade de pixels, porém, se eu alterar a resolução para 300 dpi, ele vai reorganizar a largura e a altura. Vejam que agora a imagem ficou um pouco menor, para simplesmente redistribuir os pixels segundo essa densidade aqui que eu escolhi, tá? Desse modo, eu consigo verificar se a imagem está com qualidade ou não. Por quê? Para imprimir no papel, com 21 centímetros de largura e 16 de altura, essa imagem estará com qualidade. Com isso, então, eu vou avaliar que uso que eu vou dar a essa imagem para verificar se isso já é suficiente. Ela está adequadamente preparada para um tamanho máximo aqui de 21 por 16 centímetros. Tá bom, pessoal? Outra coisa que a gente precisa verificar na imagem é o modo da imagem. A imagem, ela pode ser tons de cinza, ela pode ter cores indexadas, isso significa uma capacidade de abranger até 256 cores, o que não é adequado para fotografias, porque fotografias a gente precisa de muito mais cores para conseguir passar a informação adequada da imagem. E cor RGB, lembra lá na parte teórica? RGB, Red, Green, Blue, são os 3 canais que descrevem a cor de um pixel. Então, para o trabalho de uma imagem aqui no Photoshop, o RGB é adequado. Se eu vou usar 8 bits, 16 bits ou 32 bits, isso vai dizer respeito se eu vou querer uma quantidade maior de variações de vermelhos e verdes e azuis ou menor. Então, por enquanto, a gente vai ficar nos 8 bits, que já é uma quantidade suficiente aí para qualquer trabalho que vocês forem fazer. Tá bom, pessoal? Vamos adiante.